audiência pública inédita aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru, histórica também, reúne todo o secretariado, todos os 14 das pastas municipais e também da administração indireta. A vereadora Estela Almagro faz uma avaliação para a gente desta composição. Silvio, o que você sentiu, primeiro, da manifestação, às vezes comedida, de um ou outro secretário, em relação àquilo que o funcionalismo sindicato mostrou, que infelizmente assédio naqueles 4 ínteres lá é quase uma existência diária ou semanal dentro da administração pública. É importantíssimo esse debate, porque nós temos que quebrar esse tabu de que o assédio não se discute, ou que quando você discute e formaliza, você acaba sendo retaliado e punido. Isso é uma prática cotidiana, isso tem adoecido os nossos servidores e servidoras, e quando você adoece o nosso quadro de servidor, você tem um prejuízo para a qualidade do serviço público, porque o servidor é figura-chave para um serviço público de qualidade. Então, nós fizemos questão mesmo de colocar aqui, de convocar todos os secretários e secretárias da administração direta e também a linha de frente de toda a administração indireta. Por quê? Porque é hora de nós debatermos, discutirmos e consolidarmos uma política pública definitiva sobre o combate à elucidação do que se trata, um trabalho pedagógico sobre o assédio moral e criar mecanismos para que a gente sabe que nunca vai deixar de existir, porque o ser humano ele é falível por natureza. Agora, o poder público tem obrigação de criar esses mecanismos para coibir, para diminuir, para esclarecer e, mais importante de tudo, para punir aqueles que o praticam, não é? Isso tem adoecido, os números nacionais mostram não só o quadro de adoecimento, mas inclusive do preocupante número de suicídio entre servidores públicos, por conta dessa prática. Né? Então, isso precisa ser combatido. E eu acho que essa audiência foi histórica exatamente porque pautou pela primeira vez esse assunto numa cidade que tem 7.000 servidores somente na ativa. E aí tem organismos do governo que foram citados aqui por diferentes secretários que podem fazer a diferença nisso. Aqueles punitivos daquele que faz isso como a corregedoria, mas os órgãos auxiliares de acompanhamento, o SESMIT, por exemplo, e a própria Escola de Gestão Pública. O SESMIT, Sereste, a corregedoria como um instrumento da denúncia e da apuração, vários questionamentos feitos por coletivos de servidores, pelo próprio sindicato e até mesmo por alguns secretários. Há modificações que precisam ser debatidas e implementadas em relação a isso. Nós temos, por exemplo, de forma mais inédita ainda, denúncias, inclusive, do processo 050, que tramita aqui pela Comissão de Fiscalização e Controle, que é uma denúncia de assédio praticado dentro do órgão, né, que é o SESMIT, que deveria estar aí incumbido somente do cuidado, da diligência em relação ao servidor para garantia da segurança no trabalho. Então, isso precisa ser enfrentado. Em algum momento, nós precisamos enfrentar isso. E isso começou agora. Então, esse apontamento que nós conseguimos construir, dada a representatividade aqui, inclusive com representantes do gabinete da prefeita, que infelizmente não compareceu em mais essa audiência, mas de consolidar, o que nós consolidamos, eu acho importante, que é a criação de um grupo de trabalho que tenha representação de mais de uma pasta, que inclua o sindicato, que respeite a participação e a construção histórica dos cipeiros, né, dentro da administração municipal e cuja agenda será acompanhada de perto pela CFC. O que nós queremos? Que nós possamos chegar aqui daqui a alguns meses e termos uma cartilha, e não só uma cartilha, sobre o assédio, mas ter calendário anual de se trabalhar a questão do assédio moral e sexual dentro da esfera do poder público, e que você tenha uma legislação que traga esse debate de forma efetiva, mas que isso seja uma visão de governo, uma visão de poder, e não apenas uma lei apenas para proliferar aí o número de legislações. Mas o que nós buscamos realmente é uma política pública que combata o assédio contra o servidor. Muito obrigado, a vereadora Estela Almagro. Vamos ouvir os sindicatos servidores públicos municipais sobre esse tema, a participação na audiência pública. O assédio moral no serviço público é uma prática recorrente que vem aumentando no dia a dia, principalmente hoje com as técnicas, né, que a gente tem, questões virtuais. Hoje ele está se proliferando cada vez mais no serviço público e cada vez menos a gente vê a movimentação do governo em estabelecer política pública para isso, a não ser tratar isso como uma forma de questão administrativo-disciplinar, o que não contempla, o que não acolhe, né, o assediado para que ele possa realmente ser tratado, ser tratado, ter a sua reivindicação
atendida, principalmente naquele órgão institucional, né, que seria apropriado para isso, que é o SESMIT, onde o servidor chega, né, levando a situação dele de assédio moral, muitas vezes, grande parte das vezes, adoecido já, e lá ele não encontra esse acolhimento, e pior, às vezes ele também é assediado lá por profissionais do SESMIT, o que é absurdo. Então é muito importante essa audiência pública, embora a gente veja aí que os secretários, quando se manifestaram, colocaram aí uma visão, parece, de que não, uma coisa que não acontece apenas esporádica, né? Mas a gente sabe que dentro do próprio governo, desse atual governo, né, já há notícias de que um secretário foi exonerado por assédio moral depois de uma investigação restrita feita pela própria administração. Então, nesse sentido, é importante a criação realmente desse grupo de trabalho para a gente discutir todas as formas, né? A questão aí hoje de legislação, né? O assédio moral, infelizmente, ainda não é crime, mas há situações hoje previstas no Código Penal que é possível fazer esse enquadramento de conduta, né? A questão do crime de stalking, de violência psicológica à mulher, o artigo 186 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade objetiva e subjetiva da administração, quando o servidor sofre esse assédio e esse prejuízo de ordem psicológica que fere a dignidade humana.